Então tá, pessoal, vamos começar a nossa terceira parte da aula de hermenêutica e vamos então para a análise dos textos originais, dos contextos originais. Algumas coisas interessantes agora a título de conhecimento, que vão nos ajudar a interpretar melhor. A gente já falou de texto dentro de contexto, a gente já falou que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, Bíblia por Bíblia. Agora nós vamos para algumas outras regrinhas, bem importantes. Não que a gente vai fazer sempre isso, pelo amor de Deus. Ah, não, professor Marco, toda vez que eu for ler a Bíblia eu vou... Não, vai ler um livro bíblico. Se você vai pegar lá na sua leitura devocional, vou ler um determinado livro bíblico, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Antes de vou ler, eu quero ler todo aquele livro, todos os capítulos. Antes de ler, lhe dou um conselho. Faça essas perguntinhas aqui, porque vai ajudar na interpretação do livro. E também vai ajudar quando a gente lê só um texto isolado lá. Mas na leitura de um livro todo, quem escreveu? Quem foi que escreveu? Para quem escreveu? Paulo escreveu para a igreja que está em Corinto. Quem escreveu para quem escreveu? Já vai começar a abrir meu entendimento. Quando escreveu? Porque o que estava acontecendo naquele período que ele escreveu? Foi no Antigo Testamento? Foi no Novo Testamento? O que estava acontecendo no contexto histórico-cultural? Informações históricas e culturais. É bom ter pelo menos um conhecimento prévio. Que ano que era? Qual era o reino que estava governando? Estava sob a tutela de quem? Costumes e tal. Pelo menos conhecimento prévio. Qual o propósito principal daquele livro? É escrever uma carta para uma igreja? É uma carta para um pastor? É uma profecia para um povo? É uma narrativa histórica? A gente vai ver aqui. Qual é o propósito? E às vezes tem literaturas que tem mais de um propósito. Tem um principal, mas tem outros propósitos juntos. Então essas informações são importantes. E qual é o estilo literário? Isso é muito importante na interpretação. Onde é que a gente busca essas coisas aqui? Depois até vou dar uma referência de material para vocês, depois em off aqui no final da aula. Comentários bíblicos, bíblias de estudo, manual bíblico, A gente vai ver um pouquinho depois disso aí mais para frente. Mas essas perguntas são interessantes para fazer quando a gente for fazer a leitura principalmente de um livro da Bíblia. Interpretar por quê? Eu tendo essas informações antes, como leitor, agora não estou falando não como um texto específico, como leitor da Bíblia, de um livro bíblico, de uma carta, de uma literatura, vai me ajudar na interpretação de todo aquele documento. Porque aquilo ali vai ser o ponto de partida para eu começar a interpretar. Se eu tiver pelo menos algumas dessas informações. Então vamos lá, estilos literários. Por que a gente fala bastante na teologia de estilo literário bíblico? A Bíblia ela tem vários estilos literários. A gente sabe que a Bíblia, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender, e é bem importante esses comentários que eu fiz antes e agora. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas diferentes. Num intervalo de tempo de 1.500 anos a 1.600 anos entre o primeiro livro e o último. Então pensa, 40 pessoas diferentes que viveram em séculos diferentes. O Antigo Testamento, do primeiro livro até o último do Novo, 1.500, 1.600 anos. O último livro do Antigo Testamento até o primeiro do Novo Testamento, da história de Jesus, se passou 400 anos. É o período que nós chamamos interbíblico. Então nós temos o período veterotestamentário, que é o período que foi escrito os livros do Antigo Testamento, o período interbíblico, que é o período de 400 anos que Deus se silenciou, não usou profetas, e depois o período neotestamentário, que é do Novo Testamento, que é a história de Jesus, os apóstolos, a igreja no século I. Então é muita coisa. E que foram escritos com propósitos diferentes, por pessoas diferentes, em culturas diferentes. Ah, mas é tudo judeu, professor. Será que o judaísmo de 1.500 anos antes era o mesmo de 1.500 anos depois? Óbvio que não. Eles eram judeus, mas o contexto histórico-cultural mudou. Deu cambalhotas, Mudou muita coisa na cultura, inclusive judaica. Então, narrativa histórica, estilos literários. Narrativa histórica. Gênesis é uma narrativa histórica. No princípio criou Deus os céus e a terra, E a terra estava sem forma, E o Espírito de Deus parava sobre a face da terra lá. Aquele texto lá. E começa a narrar a criação. Depois conta a história de Adão e Eva, dos filhos de Adão e Eva. E vai indo, Chega até Adão, até Noé, depois chega até Abraão. É uma narrativa histórica. Um estilo literário de narrativa histórica não tem preocupação doutrinária. O que é interessante quando a gente lê a narrativa? Então está dizendo o professor que Gênesis 1 não serve para doutrina? Claro que serve.
Claro que serve. O principal texto para a doutrina da criação é Gênesis capítulo 1 e 2. Mas quando o autor escreveu, ele estava preocupado em registrar uma doutrina, um ensinamento bíblico? Não. Ele estava preocupado em registrar a história da criação. A história do primeiro casal. A história da entrada do pecado. A história de Caim e Abel lá. A história de Abraão. A história de Noé. A história de Isaac e Jacó. E assim vai. Narrativa histórica, por exemplo, Antigo Testamento, Gênesis e Êxodo são narrativas históricas, são livros históricos. Está contando uma história. Tem teologia ali? Tem. Mas a preocupação não é narrar teologia. No Novo Testamento, quantos livros históricos tem? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, que a gente estudou a disciplina passada, conta os primeiros 30 anos da história da igreja. E qual é o propósito? Contar a história da igreja dentro dos fatos que aconteceram. Atos dos Apóstolos tem teologia ali? Tem muita. Mas foi escrito como um manual teológico? Não. Foi escrito para narrar a história da igreja. Os 12 primeiro capítulo, Paulo é o centro. Do capítulo 13 para frente, o Pedro é o centro nos 12 primeiros, né, o mais personagem principal. Depois Paulo toma a dianteira do 13º em diante. Mas não é um propósito de narrar teologia, de narrar ensinamentos, mas narrar fatos históricos. Então a gente tem que entender, bom, o autor estava querendo fazer o quê? Contar a história para a gente. Isso já muda o tipo de interpretação. E por isso que narrativa histórica fica lacunas. Tá, professor, eu estou lendo aqui, daqui a pouco cria um espaço de tempo ou uma coisa sem explicação. Eu queria saber mais sobre isso aqui, porque isso aqui é teologia. O autor não estava preocupado em fazer uma sequência teológica, estava preocupado em narrar fatos que aconteceram de verdade. Isso é narrativa histórica. Tá? E aí a gente tem poesia, Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó é livro poético, tá? E Cantares, são 5 poéticos do Antigo Testamento. É poesia judaica, gente. É teologia, professor? Mas é poesia. A gente tem que ter cuidado porque é um estilo literário dos judeus de fazer poesia. É poesia judaica. É outra forma, já não é a preocupação com narrativa histórica. E nem com uma doutrina. Tem coisas legais ali, mas é uma poesia. Como escrever um salmo é um poema. Entenderam? Poema do ponto de vista judaico lá de milhares de anos atrás. Então faz diferença na interpretação daí. Profecia e revelação, os livros proféticos do Antigo Testamento. Também tem história ali, não tem? Mas o que é? Assim diz o Senhor, Deus manda dizer. Deus usa os profetas para falar com uma nação específica lá. Deus está dizendo que vai pesar a mão sobre vocês. Deus está dizendo que agora vai restaurar vocês num outro momento. É profecia. É outro estilo, aponta para o futuro. Revelação, Apocalipse no Novo Testamento, né? É escatologia que a gente fala, estudo das últimas coisas do futuro. Mas é revelação. Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse eu preguei a série. Até estou postando lá no Meditando lá. Todo sábado eu preguei as 7 cartas. Eu preguei as 7 pregações. Se vocês quiserem até posto no grupo também depois lá. Todas uma por uma, versículo por versículo. As 7 cartas do Apocalipse. Até o capítulo 3 são cartas para as igrejas. E eu fui lá, tive a oportunidade de pregar em sequência ao longo de 2 anos, uma por uma, na sequência. Aquilo ali é histórico, mas dali para frente é revelação. É simbólico, é profecia, né? Aí já muda o contexto de Apocalipse. Então ele começa como histórico, como cartas, depois revelação. Muda a interpretação às vezes dentro do próprio livro, entendeu? Interpretar Apocalipse nos 3 primeiros capítulos é mais histórico. Dali para frente é revelação e profecia. Escatologia. Cartas para as igrejas. Paulo escreveu para a igreja de Corinto, para Roma, para a igreja em Roma, para a igreja em Colosso, para a igreja na região da Galácia, que Galácia não era uma cidade, era uma região. Mas Paulo escreveu 3 cartas pastorais. Quando Paulo escreve para a igreja, ele traz lições, regras, doutrinas para aquela igreja específica que estava enfrentando um problema. Geralmente a igreja Corinto, vamos pegar Corinto, eu sempre gosto de usar Corinto, tá? Corinto é mais fácil perguntar qual é o problema que eles não tinham. Aí Juninho gosta de pregar Corinto também, o pastor Juninho. É mais fácil perguntar, a gente analisando qual é o problema que Corinto não tinha. Paulo escreve para Corinto o quê? A igreja de Corinto era cheia de dons, cheia da unção do Espírito Santo, mas pensa numa igreja toda bagunçada, com 1001 problemas, porque Paulo trata de um monte de assunto ali. Então qual é a proposta de Paulo? Escrever uma carta para uma igreja
que está numa cidade original, contexto imediato que a gente estudou, que está cheio de problemas. E todos os problemas que Paulo ficou sabendo, ele tentou registrar soluções. E é um monte em Corinto, né? Não era pouco. Era de tudo que é tipo de coisa a gente aprende lição em Corinto. Quando ele escreve para Timóteo e para Tito, é um pastor, um apóstolo escrevendo para um pastor. É um líder maior, experiente, escrevendo Tito e instruindo Tito e Timóteo a como ser bons pastores, a como cuidar da igreja, ao que é certo e o que é errado. Cartas pastorais, já é outro propósito, já é outra leitura. É diferente das mesmas cartas de Paulo para as igrejas, o propósito. E os evangelhos? Os evangelhos é a biografia de Jesus, vai contar a história da concepção, do nascimento, da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. Então é uma biografia de Jesus, é outro propósito, que traz narrativa histórica, traz revelação, traz teologia, mas o propósito dos evangelhos é provar que Jesus é o Messias, contando lá desde o início, né, até o fim da jornada dele, morte, a ressurreição e a ascensão aos céus. Então, isso interfere na interpretação estilo literário. A gente está só tendo uma base aqui hoje, tá bom? Mas faz diferença. Pode perguntar. O estilo das parábolas é qual? As parábolas, a gente vai falar delas aqui mais pra frente. Mas ela está dentro dos evangelhos, mas a gente vai falar. Vou segurar para falar ali no momento, tá? Marco, Filemão entra em qual estilo? Filemão é uma carta que ele escreve para Onésimo, né? Para receber Filemão. Ela é uma carta que não é nem pastoral nem para a igreja, é uma carta pessoal. Pessoal. Uma carta pessoal. De um Paulo para uma pessoa para receber um irmão que tinha causado mal para ele e tal, e que se converteu e que agora era precioso. Então vamos dizer assim, ela não é nem uma carta para a igreja, nem uma carta pastoral. Ela é uma carta pessoal, de Paulo para muito povo. É uma carta que se enquadra assim num outro estilo. Uma carta de orientação, né? Muito bom. Vamos lá, hebraísmos. Vocês já ouviram falar em hebraísmos? E é bem interessante entender hebraísmo para interpretar melhor a Bíblia. Muita coisa a gente aprende com os hebraísmos e muita coisa a gente tem dificuldade de aprender por causa dos hebraísmos. Quando a gente domina os hebraísmos e entende que isso existe, clareia muita coisa. Quando a gente não sabe, dificulta muito a interpretação. Na Bíblia há muitas expressões próprias de contextos judaicos, hebraicos, que só podem ser entendidos dentro da cultura judaica. São coisas que mesmo traduzido para o português, que é o nosso idioma, não faz sentido não é nem a tradução, não faz sentido para a nossa vida, nosso estilo de vida hoje, a nossa cultura. São coisas que aconteciam lá há 2, 3, 4 mil anos atrás. E que para a gente entender hoje, por mais que a tradução seja boa, a gente tem que recorrer à cultura judaica, senão a gente não vai entender. E isso é hebraísmos, que a gente chama. Tá? Exemplos de hebraísmos. Israel. Ele pode ser referente a uma pessoa, um povo escolhido, uma nação. Israel, né, era Jacó e Deus mandou o nome para Israel. Então vai ter textos lá na Bíblia que vai falar de Israel, a pessoa Israel. E vai ter texto que vai falar de Israel, o povo escolhido de Deus, eles chamam de Israel, o povo judeu de Israel. E vai ter momentos na Bíblia que Israel é a nação, é o território. E esse território não é só judeu que tem filisteu, tem vários outros povos, midianitas ficaram ali no meio. Então Israel é um hebraísmo. Eles usavam para o nome de Israel, da pessoa, Israel como povo escolhido de Deus e Israel como nação, como país. É um hebraísmo. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vê Israel, para ver qual dessas três formas que... Aí a gente tem que analisar o contexto, isso é um hebraísmo. Senão a gente vai achar sempre que é a pessoa, só é o povo ou só a nação. Outro exemplo, filhos de Abraão. Lá a gente vai ver até no Novo Testamento, em vários lugares do Antigo Testamento. Em alguns lugares vão ser seus filhos naturais, ele teve vários filhos, né? Mas os dois mais conhecidos, Ismael e Isaac. Os filhos de Abraão, em algum momento, pode ser a Ismael e Isaac, ou só Ismael, só Isaac e os outros. Em outros contextos, é a descendência judaica étnica e biológica, porque os judeus diziam, nós somos filhos de Abraão. Primeiro, porque todos os judeus vieram de Abraão, biologicamente, tem a genética de Abraão, entenderam? Segundo, porque eles eram um povo escolhido, Israel, étnico. Então eles eram descendentes de Abraão, biologicamente, etnicamente e religiosamente. Então, dependendo de onde está escrito filhos de Abraão, muda o contexto. E no Novo Testamento tem mais um hebraísmo ainda.
Porque os cristãos vão se dizer que são filhos de Abraão, espiritualmente. Nós somos filhos de Abraão, pela fé. Então, filhos de Abraão pode ser Ismael ou Isaac, os outros filhos, pode ser os judeus por questão biológica, étnica e religiosa, e os cristãos por uma adoção espiritual. Está no Novo Testamento. Isso é hebraísmo. Então a gente tem que cuidar quando fala filhos de Abraão, Israel, está dando exemplos de várias outras coisas que acontecem. Então muda, a mesma palavra tem diferentes contextos, porque isso era para eles fazia sentido. Para nós não, porque era da cultura deles, da língua deles, do idioma deles, da forma deles se expressar, eles entendiam. E a gente tem que ter cuidado, porque para nós, filho de Abraão, a princípio seria só os filhos. Israel seria só uma pessoa. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, e várias outras coisas são assim. Amém? Então, hebraísmos tem vários na Bíblia. Eu trouxe exemplos ali só para vocês entenderem e ter cuidado quando ler alguma coisa difícil assim. Cuidado o que significa a palavra. Tipos de interpretação. Isso aqui é uma das partes mais importantes da aula de hoje. Literal. Sempre como regra, quando existe uma história real ou ensinamento claro, é literal. A regra, quando a gente pega a nossa Bíblia para estudar, a regra é interpretação literal, gente. Essa é a regra. Sempre interpretem qualquer texto da Bíblia literal. O que é literal? A Bíblia está dizendo que foi assim? Foi assim. Leu lá, é pessoas, é um território, é um tempo, que ensina uma coisa lógica e prática. Não mudem. Não vão para os 7 mergulhos de Naamã. Mergulhou 7 vezes, não falou com algum sentido o mergulho 7 vezes, pouco importa que foi 7 vezes. Ah, pode ser que tenha sido prova disso, daquilo, pode, mas o contexto não está focado ali naquilo ali. Entenderam? Então interpretem literalmente, não coloquem coisas no lugar que não tem. A regra é sempre literal. Agora, simbólica ou alegórica, sempre que a interpretação literal não for possível. Vou ler um texto bíblico, vou interpretar literalmente. Mas está falando de coisas que não tem como interpretar literalmente. Agora a gente vai para a interpretação simbólica ou alegórica. Tipo as parábolas. As parábolas é uma das formas que a gente tem que interpretar simbolicamente. Apocalipse. Quando chega naquelas cavalo, monstro, coisas e lá, Apocalipse é uma boa explicação. Quando chega naquelas figuras de linguagens que não existem realmente, e que são coisas que a Bíblia diz que vai acontecer, a interpretação de Apocalipse, a maior parte é simbólica ou alegórica. Não pode ser levado como literal. Entenderam? E algumas outras coisas são assim. Foi ler o texto, e o texto é uma interpretação literal, beleza, fica com a literal. Não tem como interpretar literalmente aquilo, senão a gente vai cometer um pecado ou uma coisa impossível, aí a gente parte para a interpretação segundo a regra. Aqui é a exceção, aqui é a regra, aqui é a exceção. Ok? Depois, parábolas, que o irmão falou. Narrativa curta, sempre é curta, que usa metáforas e analogias para transmitir uma lição moral ou religiosa. Eu não vou falar muito das parábolas, porque é o conteúdo da aula que vem. Tem bastante sobre a interpretação de parábolas, mas vou dar um norte. Então, parábola é um primeiro. Parábola não é uma história real. Eu já vi pregador, né, Juninho? Pregar, por exemplo, que a parábola do bom samaritano é uma história. Não é uma história, é uma parábola. Bem rapidinho, só vou falar dessa porque é o conteúdo da aula que vem. O mestre da lei, lá o escriba, chegou para Jesus e disse: Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a contar uma parábola para explicar para ele quem é o próximo. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, bateram nele, deixou quase morto, desceu. O mestre da lei olhou para ele, passou pelo outro lado. Desceu um escriba, olhou para ele, passou pelo outro lado. Desceu um samaritano, que tem um propósito que era odiar. Os samaritanos e os judeus se odiavam. E aí o samaritano pega ele, cura as feridas, leva para a hospedaria, paga e tal. E aí Jesus vai dizer para ele, vai perguntar para ele, quem é que foi o próximo dele? Aí ele nem vai ter coragem de dizer o samaritano, né? Ele vai dizer aquele que teve misericórdia dele. Então ele vai dizer, vai, faz a mesma coisa. A parábola toda foi para quê? Para responder uma pergunta. Não era uma história real, como eu já vi pregador falar, não, era uma história, o samaritano era não sei quem, eu não sei quem, aí já bota a analogia. A parábola não é para a gente viajar na maionese, é para entender a realidade daquela metáfora, daquela... Não, tem gente que viaja nas parábolas, cria um contexto que não tem nada a ver. É para uma verdade prática usando usando metáfora e analogia. É uma história que não é real.
não é real, mas tem um sentido lógico e fácil de entender. As parábolas não são difíceis de entender, né? Ah, certo homem saiu a semear, uma semente caiu aqui, outra ali, ou lá. As que não frutificaram, né? Elas que não eram de Deus, a que frutificou e deu o resultado, é aqueles que verdadeiramente receberam a palavra e acolheram com, né? E colocaram em prática. É simples, é uma metáfora, mas não é uma história.